RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Próximo tema, SEAC mantém em segredo o relatório definitivo sobre as mortes de 25 de novembro. A Comunidade Econômica dos Estados da África Central revelou que detém o relatório definitivo sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, que resultaram na tortura e morte de 4 homens em São Tomé, mas não tem uma data para a sua divulgação. O presidente da Comissão Executiva da organização adiantou que o relatório não contém informações sobre os alegados culpados por aqueles acontecimentos, mas trata-se, acima de tudo, de recomendações face ao ocorrido. Nelson Carvalho, do seu ponto de vista, por que razão a SEAC mantém o relatório em segredo e não define uma data para a sua divulgação pública e o que isso pode significar politicamente para São Tomé e Príncipe? 25 de novembro de 2022, que tem arrastado até hoje. Eu acho que, independentemente do relatório da SEAC, eu acho que nós, em São Tomé e Príncipe, se houvesse boa vontade, eu digo, dos políticos e dos fazedores da justiça, nós já teríamos essa questão resolvida. Porque não é o relatório da SEAC que vai nos dizer o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que, quem nós temos que punir e como é que as coisas foram feitas. Todos nós tivemos acesso ao vídeo que foi publicado, que vazou nas redes sociais, e, portanto, aí não é preciso buscar uma lupa ou microscópio para sabermos se, de facto, os indivíduos foram massacrados e torturados. E depois os vídeos demonstraram tudo, as pessoas a fazerem tiros com sorrisos, a baterem pessoas com bastões, etc. Vimos tudo. Portanto, eu acho que nós estamos à espera do relatório do SEAC. Isto é uma forma de arrastar essa situação com a barriga, e quando nós vamos dar por conta, essa questão fica no esquecimento. Portanto, como disse o presidente da Comissão Executiva da SEAC, que é um relatório apenas de recomendações. Veja como que o relatório já vem com uma base já indicada, e, portanto, se nós formos analisar o relatório da SEAC e aquilo que se passou em São Tomé e Príncipe, baseado naquilo que ele já disse que traz a recomendação, vejo recomendar o quê? Se nós todos assistimos aqui aquilo que se passou em São Tomé e Príncipe, e nossa polícia judiciária e outras também que acompanharam o processo, muita gente sabe daquilo que se passou em São Tomé e Príncipe, e houve declarações, como nós ouvimos do próprio nosso ex-brigadeiro Olinto Paquete, em que fez uma declaração, depois, mais tarde, veio da luta pedindo desculpa à nação e pediu a sua demissão. Portanto, nós assistimos várias declarações, vão para frente e vêm para trás, portanto, pessoas andaram todas perdidas, e como disse Olinto Paquete, e que ele foi enganado. Portanto, quer dizer, a matéria é suficiente para nós aqui em São Tomé e Príncipe. Tratamos dessa questão de 25 de novembro sem recorrer, digamos, a este relatório da SEAC, se nós aqui quiséssemos fazer a nossa justiça de forma transparente e responsável. Agora, infelizmente, em São Tomé e Príncipe, como você sabe perfeitamente, que quando as coisas dão, quando tem as pessoas, digamos, os políticos
mais visível, com algum poder na mão, tentamos manobrar tudo e confundir tudo para que realmente não consigamos chegar ao objetivo. Eu acredito que as pessoas envolvidas nisso tenham consciência do mal que fizeram, as pessoas que fizeram a declaração tenham consciência que também tenham consciência daquilo que se passou no quartel, os vídeos que vazaram, todos os santomenses viram, e eu digo mais, Jonaldo, essa questão de 25 de novembro, se o povo de Santo Tomé e Príncipe fosse um povo solidário uns com os outros, eu tenho certeza que toda a gente saía para a rua. Essa questão de 25 de novembro teria digamos, uma outra finalidade já resolvia. Mas, como aconteceu, são 4 pessoas, uns com medo, depois instalaram também dentro do país o medo, e santomenses hoje ficaram, a maior parte das pessoas tem medo de perderem o emprego, porque o Estado é o maior empregador. É uma da questão também que aí Santo Tomé também funciona. As pessoas não vão querer falar porque não querem perder o emprego. E vamos continuar aqui a marcar o passo, porque o relatório da SIAC, vou dizer, já não vem mudar nada, nenhum cenário nisto. Isso é uma forma de tentar adormecer este processo. Eu ouvi na altura o Presidente da República disse que ele iria até o fim para esclarecimento da justiça, que as pessoas que perderam a sua vida, que as pessoas que fizeram isso tinham que ser punidos, que as famílias que perderam a família tiveram que ter outro tipo de tratamento, enfim. Portanto, vamos ver se o relatório SIAC traz as recomendações e depois das recomendações poderão ter outra forma de nós, aqui em Santo Tomé e Príncipe, agarrarmos nisso para resolver o problema. Vamos ver, mas eu quero dizer já que este atraso do relatório da SIAC é um relatório, estamos a tão arrastar com a barriga, isto vai ficar no esquecimento. Nelson, esse relatório não apontando os culpados, é um relatório que muitos, até os partidos políticos, foram também falando sobre isso, exigindo a sua publicação. Não apontando os culpados, isso diminui expectativas de responsabilização pelos acontecimentos de 25 de novembro? Claro, porque é um instrumento que muita gente pode basear neste instrumento e alegando que não há acusação de ninguém, não há culpado. Mas esse relatório não é para vir nos dizer, de facto, se nós queremos fazer a nossa justiça, esse relatório não é esse relatório que eu já disse, não é esse relatório que vem nos definir, vem nos dizer o que é que temos que fazer, como é que a justiça tem que funcionar. E o presidente da comissão executiva, ele foi claro na palavra dele. Ele disse que não são eles que venham ditar aquilo que Santo Tomé e Príncipe tem coragem, vão acusar eles. Isso é um assunto interno, cabe no nosso país. Trarão recomendações. Do seu ponto de vista, na sua ótica, que tipo de recomendações será que pode ter feito ao governo santomense? E será que isso pode influenciar mudanças na política de segurança e direitos humanos no país? Eu acho que sim, eu acho que pode mudar. Aliás, você sabe perfeitamente, Ronaldo, eu andei nas forças, e é para lhe dizer que antigamente nós tínhamos uma organização de segurança, e aqui posso dizer, mas muito bem organizada, porque antigamente nós tínhamos, nas Forças Armadas, nós tínhamos serviço contra a inteligência militar. E quando havia reuniões todas as segundas-feiras, que a reunião começava das 10 e terminava aí por 12, 13 horas. E nesse encontro, era um encontro que estava presente o Serviço de Inteligência Militar, Polícia Judiciária. Naquela altura não era diretores, como nós temos agora os comandantes, não era isso, era operativos. Diretor operativo da Polícia Judiciária, diretor operativo da Migração Fronteira, diretor operativo do Serviço da Guarda Costeira, tínhamos também a Procuradoria também estava presente, nós tínhamos conta de inteligência militar, todas estas forças estavam reunidas para fazer um balanço de tudo quanto passou durante uma semana sobre a questão de criminalidade e as prevenções. Enviamos apenas um único relatório para o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O relatório que ia para o Primeiro-Ministro é igualzinho que ia para o Presidente da República. Salvo erro, alguma questão que acontecia dentro do governo que quisesse informar o Presidente da República, remetia ao Presidente da República e esses relatórios iam. Sabe-se, quando diz sabe-se, ele vai acompanhado do comprovativo da causa. Não é dizer sabe-se, não vai. Quando diz suspeita-se, aí já é outra coisa. É praticamente um alerta. Hoje não. Hoje nós criamos os serviços totalmente separados. Um comandante
manda seu relatório, outro manda seu... Não. As forças de segurança têm que trabalhar em coordenação e em sintonia, e havia essa reunião todas as segundas-feiras de todas as forças, migração, fronteira, polícia judiciária, guarda costeira, contra-defesa militar, forças armadas, tribunais, tudo estava aí reunido para nós fazer um balanço sobre a questão do coisa. Hoje, como nós temos proteção civil, também temos que incluir a proteção civil, para fazer uma reunião de coordenação da segurança. E depois discutimos questões internas, questões externas também. Hoje não. Hoje acabamos com o serviço de contingência militar, criamos aqui estruturas pesadas que não dão resposta ao à questão de segurança no país, cada um vai para a instituição para tirar os seus benefícios, os seus dividendos com o seu grupinho viver, e a questão começa a cair. Portanto, eu acho que esse relatório pode trazer muita coisa, que pode vir chamar a atenção também, algumas recomendações, sim. Eu acredito que nesse relatório, se nós estamos à espera desse relatório, é verdade que vai ser um relatório fechado, esse relatório vai ser um relatório divulgado para toda a sociedade, porque é um documento do Estado, mas esperemos que alguns sinais para melhoramento em termos de segurança a nível do país tem que melhorar. Porque Santo Tomé e Príncipe, eu vou dizer, meu caro amigo, nesse momento, a nossa segurança é muito vulnerável. É muito vulnerável. Nós temos que ter as pessoas que, de facto, querem trabalhar sério, têm que dar a vida, dar sangue, comprometer com a instituição, comprometer com o trabalho e ser responsável. Agora, aquilo que nós encontramos aí parece que... Diga. E Nelson, e esse documento sendo apresentado exclusivamente às autoridades, sem divulgação pública, levanta questões sobre transparência, e será que as autoridades devem ou não compartilhar esse relatório com a população? Não, eu acho que é um documento do Estado, isso cabe às instituições competentes, nesse caso ao Estado. Eu não digo ao governo, não sei onde que o documento vai, se vai para o primeiro-ministro, para o presidente da República, mas é um documento que vai fechado, esse documento vai ser divulgado, não é um documento que vai se colar numa vitrina, para todos, é um documento fechado. E, aliás, questões de segurança não são uma questão que a gente põe a todo mundo, a questão de segurança não funciona assim. Portanto, eu acredito que as pessoas que irão manusear o documento, ler e tomar algumas decisões, não vai pegar o documento, virem pôr o documento na rua, dizer que o relatório SEAC disse isso, disse aquilo, isso. Também nenhum Estado iria funcionar assim como um Estado numa varanda de um prédio e ali a espalhar os papéis para toda a gente saber o que se passa ali dentro. Isto eu não acredito que seja. Portanto, eu espero, infelizmente nós temos, houve mudança do governo e neste momento temos um primeiro-ministro pronto, que vai conviver com este processo, né? O presidente da República já vinha convivendo com ele, mas esperemos que vamos ver até que ponto vão chegar para esclarecer ao povo de Santo Tomé e Príncipe sobre essa situação, para nós sairmos disso uma vez. Mas acredita-se, o relatório não vai acusar ninguém. Tá bem. Obrigado, Nelson Carvalho. Meyer António, na sua ótica, o que leva a SEAC a manter o relatório em segredo? Bom, eu acho que o SEAC não manteve o relatório em segredo, porque o SEAC traz o relatório e entrega ao país. Eu trabalho, por exemplo, para a Comunfac, que é questão de florestas, e quando tem uma reunião, eles não vão entregar ao público, eles entregam ao setor competente, e cabe ao setor competente fazer a divulgação. Nesse caso, entregam ao governo, presidente da República, ao país, e o seu representante, e cabe ao país fazer a divulgação ou não. Então, eu acho que a SEAC não tem que interferir nos assuntos internos do país. Podem recomendar, podem dar parecer, mas cabe ao país fazer isso. Mas há outra questão. Sim. Pode continuar. Não, o que é dizer? Nós estamos a centrar muito no relatório do SEAC, que não tem valor jurídico para mim, se não for aprovado pelas instituições nacionais. É só como fosse um relatório consultivo. E nós não estamos focando no relatório que realmente deveria focar, que é o relatório do Ministério Público. E lá diz tudo o que deve ser feito. Deu orientação daquilo que deve ser feito. E quando eu vejo muitas vezes nós, santomenses, criticamos o Ministério Público, nesse caso 25 de novembro, quando o Ministério Público fez tudo o que deveria ter feito e fez um relatório e submeteu aos tribunais, e nós não voltamos ao foco para os tribunais que são culpados nisso tudo. E estamos a falar do Ministério Público. E estamos a falar de relatório CAC. O relatório CAC é consultivo. Para ser, mesmo se vier o relatório CAC dizer que tem que acusar isso ou aquilo, a SEAC não tem jurisdição para acusar ninguém em Santo Tomé e Príncipe.
O máximo que podem fazer é suspender o país ou dar alguma sanção. Mas quem acusa alguém no nosso país são os tribunais. Então, eu não sei por que dão tanta importância ao relatório do CAC, quando é algo só consultivo. Isso pode servir como suporte para sustentar as provas que já existem, quando nós temos um relatório do Ministério Público bem feito, com todas as indicações, e que nós desprezamos. Será que é feito pela equipa nacional? É o que eu não entendo. Agora, se querem divulgar o relatório, da CAC, eu acho que cabe ao governo divulgar ou não. Mas quando o tribunal recusa, e nós não questionamos os tribunais, nós não dissemos por que o tribunal não quer julgar os militares. Nós queremos justiça, mas nós não focamos onde não está querendo fazer justiça. Nós dissemos que queremos resolver o problema de 25 de novembro. O Ministério Público fez seu papel, gostemos ou não do procurador, fizeram um bom papel, fizeram aquilo que deveria ser feito, e o tribunal não fez. E nós, em vez de nós centrarmos e pôr uma pressão nos tribunais para resolver o problema, estamos preocupados com o relatório do CAC, que é consultivo. Estamos preocupados em tirar o Procurador-Geral da República, que fez o seu papel e mandou para o tribunal. Às vezes eu pergunto o que nós queremos realmente no país. Se nós queremos resolver o problema de 25 de novembro, nós temos que fazer pressão nos tribunais, porque é lá onde tem que fazer o seu trabalho, e não está sendo feito. Então, para mim, o relatório do CAC, não é para desvalorizar, mas eu não ponho importância nisso. Porque só terá valor jurídico se as autoridades nacionais tomarem ele como importante. Caso não, pode ser lá como algo consultivo. E foi uma promessa do Presidente da República a divulgação do documento. Se não fazê-lo, de certa forma, vai reduzir a confiança do povo com a sua pessoa, enquanto Presidente? Isso é outra coisa. O Presidente disse logo que tem o relatório definitivo, fazer sua divulgação. Aí sim, vamos esperar. Só que eu não posso comentar agora se o Presidente, sobre aquilo que o Presidente falou, se o relatório ainda não foi entregue. Quando o relatório for entregue, e se o Presidente da República não divulgar, aí sim nós podemos analisar, falar do Presidente da República e a sua promessa que ele não cumpriu. Agora, falamos de um relatório que não foi entregue ainda, que não é público ainda, e de achar que esse relatório que vai resolver o problema de 25 de novembro, quando falamos dessa forma, estamos a enganar as pessoas, estamos a mentir para a pessoa. Porque esse relatório do CAC não é esse relatório que vem resolver o problema de 25 de novembro. Esse relatório é consultivo. Eu não sou jurista, mas qualquer um jurista sério e que não quer mentir às pessoas vai dizer isso. Mas é que nós gostamos de fazer política esse conteúdo. Buscamos de alguma forma para não centralizar, para não falarmos daquilo que realmente é certo. Que os tribunais não querem resolver o problema de 25 de novembro. Não querem. Recusaram a resolver isso. Porque recusaram julgar os militares, sendo que tem que ser com o tribunal militar. Quando diz lá que é facultativo ter ou não um tribunal militar, pode haver um tribunal militar. Não quer dizer que é obrigatório, pode haver. E como é pode? Quer dizer que é facultativo. Se não tem tribunal militar, o tribunal civil pode muito bem julgar os militares. Mas recusaram-se a fazer isso. E nós, a população, em vez de nós centrarmos, vermos que o tribunal não quer julgar os militares e para pôr uma pressão no tribunal, não, o que estamos a fazer? Vamos exigir o relatório do CAC. Como se o CAC desse ordem ao país, quando não dá ordem ao país. Como se fosse, por exemplo, estamos a dizer, não, temos que tirar o procurador. Como se fosse o procurador que está a bloquear toda essa situação. Quando não é isso que está a acontecer. Então, nós temos que ser um pouco mais, eu posso dizer assim, mais sérios quando vamos abordar. E muitas vezes nós achamos que quem grita muito, quem fala muito, é quem está querendo realmente justiça. Mas quem quer justiça tem que falar às pessoas o que é realmente. E pessoas que estudaram direito, eu não estudei direito. Mas qualquer um que estudou direito, que não seja político, ou que não seja falso naquilo que está a falar, vai explicar para a população isso. Obrigado. Obrigado, Meyer António. Liberato Muniz, na sua ótica, o que deve estar por detrás deste posicionamento da SEAC em manter em segredo
o relatório. Também considera que deve ser exclusivamente entregue às entidades, como o caso do Presidente da República, e cabe a ele fazer a publicação se assim o entender. Eu acho que já falamos tanto deste caso, mas eu hoje vou aproveitar para dizer umas verdades que eu espero que os nossos governantes, dirigentes, em toda a sua amplitude, estejam a nos ouvir, e se não ouviram agora, que ouçam depois. Primeiramente, para fazer uma justiça ao Ministério Público. Por mais que nós não gostássemos de quem está no Ministério Público, eu tenho acompanhado, eu devo dizer que o Ministério Público, no meu entender, deve ser das poucas instituições em São Tomé e Príncipe que têm aproveitado a oportunidade para trabalhar em conjunto com outros países, aprendendo e fazendo um trabalho muito aceitável em São Tomé e Príncipe. E mais ainda, para quem quiser visitar o Ministério Público, vão ver que nós temos, em termos de instituições em São Tomé e Príncipe, deve ser a instituição melhor organizada que nós temos hoje no país. E essa instituição, reconhecendo a sua incapacidade em vários setores, no caso do 25 de novembro, trabalhou com uma equipa competente portuguesa e produziu um relatório que, eu tenho dito muitas vezes, mesmo que tivesse erros, é dos melhores que nós vimos em São Tomé e Príncipe. Dos melhores pelo texto e dos melhores pela coragem de ter dito efetivamente aquilo que tinha que dizer. Agora, se nós temos um relatório do Ministério Público e se cabe ao Ministério Público ação penal em São Tomé e Príncipe, então, se o Presidente da República leu o relatório, se o Primeiro-Ministro e todos os membros do governo leram o relatório, se o Presidente da Assembleia leu o relatório, se os juízes do Supremo Tribunal, do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional leram o relatório, então, que as pessoas que não entendam nada da justiça ou nada da administração queiram entender que o relatório da SEAC é importante, eu aqui não tenho problemas. Mas essas pessoas que eu citei estão proibidas de pensar que o relatório da SEAC vai determinar e vai acusar, seja lá quem for. O relatório da SEAC tinha como propósito de quê? Como nós fazemos parte deste bloco, tem como finalidade relatar para eles os vários factos que eles tomaram conhecimento, neste caso em São Tomé e Príncipe, e apresentar o quê? Às nossas autoridades, para caso eles queiram, com base também nesse relatório, como mais um suporte, ajudar no processo de 25 de novembro. Mas a base mais importante é o relatório do Ministério Público. Então, o que é que se conclui, no meu entender? Que o grande problema é que nenhuma dessas instituições com que eu falei, com que eu citei atrás, estão interessados em enfrentar os militares. E logo, eles não estão interessados em levar em diante o julgamento pelo Tribunal Civil. Por quê? Porque o Ministério Público, na sua ação, disse que essa gente devia ser julgado no Tribunal Civil. E quando o Supremo Tribunal determinou que não, que era que uma parte ia ser julgada no Tribunal Civil e outra parte pelo Tribunal Militar, o Ministério Público, como garante da ação penal, recorreu para o Supremo Tribunal e até hoje, que eu saiba, e disse isso várias vezes, não temos uma resposta. Mas como São Tomé e Príncipe é um país pequeno, é um país que, infelizmente ou felizmente, nada se esconde, o que é que se sabe? Que houve vários movimentos em São Tomé e Príncipe no sentido de dar formação aos juízes que se nomeou para o Tribunal Militar, porque ninguém está interessado no Tribunal Civil em julgar esse caso para não enfrentar os militares. E hoje sabe-se em São Tomé e Príncipe que uma pessoa
formada em direito, que não tem experiência de juiz, que nunca trabalhou como juiz, está dando formação precisamente a esses juízes para que eles possam vir julgar. Eu pergunto, se para nós estudarmos direito levamos 4 anos e ainda temos que defender uma monografia e depois irmos mais 12 anos para mestrado, para depois termos experiência para fazermos alguma coisa, qual é a base, meus senhores? Eu deixei essa pergunta ao Procurador-Geral da República, deixo essa pergunta ao Presidente do Supremo Tribunal, deixo essa pergunta a todas as instituições do Estado santomense que tenham conhecimento disso. Qual é a formação que uma pessoa ou 2 ou 3 conseguem dar a bombeiros, conseguem dar a polícias, conseguem dar aos militares em 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses para que eles possam realizar um julgamento deste calibre? Não existe. Então, nós não podemos continuar a ser inocentes num caso como este. Então, a verdade é que, conhecendo os santomenses, como os militares funcionam em São Tomé e Príncipe, ninguém está preocupado, ninguém quer dar a cara para julgar os militares. Mas, escuta uma coisa, meus senhores, nós temos em São Tomé e Príncipe uma lei que tem que ser cumprida. E ninguém está acima da lei. E, eu tenho dito isso várias vezes, ninguém está a dizer que o militar A, B, C ou D são culpados. Não, nós temos fatos, nós temos militar que disse que outro caiu da carinha, nós temos militares que disseram que ninguém morreu, temos ministros que disseram que ninguém morreu, que nada aconteceu, mas a verdade é que morreram 4 pessoas, a verdade é que nós temos essas imagens e nós temos coisas terríveis. Inclusive, nós assistimos à promoção de muitos militares que participaram nessas atividades. Então, o que nós temos que dizer ao Presidente da República e ao Governo e aos tribunais, desde o Supremo Tribunal até o Tribunal de Primeira Instância, é se eles estão interessados ou não em julgar este caso. E se não estão interessados, que digam, não vai haver julgamento. Porque hoje, nós, conscientes da formação em São Tomé e Príncipe, nós sabemos que o Tribunal Militar não tem condições e não terá condições nem daqui a 2, 3 ou 4 anos para fazer um julgamento desta dimensão. E eu vou aproveitar aqui para deixar uma palavra de agradecimento ao Rogério Amado Vaz. Rogério Amado Vaz tem dito muitas verdades e tem ensinado muito neste processo. E nós só temos que o agradecer. Então, neste sentido, meus senhores, eu particularmente deixo aqui um alerta para o Presidente do Supremo Tribunal e para o Procurador-Geral da República. Eu julgo que este caso é um caso muito sério. É um caso com quem nós não podemos brincar. É um caso que tem que ficar sério, que nós não queremos acusar ninguém por ter feito isso porque nós não temos provas. E hoje o que está acontecendo em São Tomé e Príncipe é que cada um está a apontar o dedo ao outro como se ele fosse culpado porque não temos julgamento. E se houver um julgamento feito por esse tribunal militar, nas condições que nós estamos a ver a montagem desse tribunal militar, então será um julgamento que não fará sentido nenhum em São Tomé e Príncipe, porque não terá credibilidade. Então, estes senhores têm que dizer se querem ou não querem julgar o caso em São Tomé e Príncipe. E, em relação ao relatório da SIAC, é assim, se o Presidente da República, com o mais alto magistrado da nação, disse-nos que quando receber o relatório da SIAC vai o divulgar, ele só terá que o fazer. Mas a divulgação deste relatório não quer dizer que ele vai condenar alguém e vai dizer quem são os culpados. E nunca poderia ser. Porque o próprio relatório do Ministério Público não diz que o Antônio, o Zé, o militar, o tenente Paipora são culpados. Não, eles identificam essas pessoas, dizem que estiveram lá e dizem que, caso essas pessoas venham a ser condenadas, elas devem ser expurgadas do serviço militar. Então, o que falta nesse momento? Faltam os governantes fazerem a parte política que falta do pedido do relatório do Ministério Público. É agir em conformidade para criar todas as condições para que essas pessoas sejam julgadas. Porque se elas não forem julgadas, independentemente de tudo,
eu julgo que a nossa credibilidade, a nossa seriedade, o nosso respeito pelas instituições vai deixar de existir. Porque não é possível um Estado como o Estado santomense estar a permitir que se dê formação a umas pessoas que não têm base de jurídica nenhuma para poderem vir formar um tribunal militar que, como disse Eugênio Amado Vaz, não faz nenhum sentido e nem tampouco este caso envolvendo civis, não sendo uma rebelião entre os militares, pudesse vir a ser julgado por um tribunal militar. Eu acho que isto aqui é importante que se digam às pessoas. O relatório da SEAC é um trabalho da SEAC que pode ajudar muito a esclarecer muita coisa nesse processo, mas ele não define. O que pode definir tem que ser o relatório do Ministério Público, que está bem feito. Agora o que falta é termos que pressionar, eu acho que é isso que é essa palavra certa, pressionar os tribunais de São Tomé e Príncipe, desde o Supremo Tribunal, a vir publicamente esclarecermos e explicarmos exatamente o que e porquê e com que sustentabilidade o Tribunal Civil não julga este caso e porquê que até hoje o Supremo Tribunal, na responsabilidade que tem, até hoje não veio responder ao Ministério Público pela sua solicitação. Eu acho que é aí onde nós estamos a falhar, é aí onde continuamos a ter problema, é aí que eu julgo que o medo que nos envolve de enfrentar, sabe uma coisa, Ronaldo, e toda a gente que nos está a ouvir, é que em São Tomé e Príncipe o maior problema de todos nós é termos coragem de tomarmos medida. Eu não consigo tomar medida contra Ronaldo porque ele é meu amigo, eu não consigo tomar medida com o Nelson, porque o Nelson é amigo do Ronaldo, ou porque o Meyer é primo de não sei lá quem, e eu não consigo porque não quero ficar comprometido como sendo a pessoa que fez com que amanhã ele estivesse preso ou ele não tivesse isto e aquilo outro. E nós preferimos continuar numa palavra que eu vou dizer com toda a força, num fingimento absurdo diante de um de outro, mas preferimos sermos fingidos do que fazermos aquilo que temos que fazer e estamos a destruir o país em 49 anos com o mesmo problema e depois, quando estamos juntos, rapidamente damos um abraço e dizemos, não, aquele é que é culpado. Quando nós sabemos que estamos a dar um abraço à pessoa que devia ter feito, que devia ter resolvido, mas que por medo ou por interesse não o fez. Isso é revoltante, mas verdadeiramente revoltante, meus amigos. Muito obrigado, Liberato Muniz. Meyer António. Eu só queria perguntar assim, nós vamos agora criar um tribunal militar, quando eu acho que a Constituição diz que pode haver uma condição, e não é obrigatório. Enquanto quer dizer que se o militar voltar a fazer algum crime, como não tem tribunal militar nesse momento, quer dizer, não vai ser julgado também. Vamos deixar assim. Imaginemos que se um civil, porventura, matar um militar, então vamos parar a esperar um tribunal militar também? Ou vamos julgar de outra forma? E outra questão, se vamos formar um tribunal militar para julgar quantos crimes? Quantos crimes anualmente cometem os militares? Para termos um tribunal só para os militares. Quantos crimes? Será que íamos formar um tribunal para irmos pagar as pessoas para não fazer nada? Dizemos que o país não tem recursos, que temos que rentabilizar recursos, que temos que ver forma, não ter tantas instituições que depois não fazem quase nada durante o ano, mas queremos formar um tribunal militar para julgar militares. Será que nosso país tem crimes militares suficientes para justificar ter um tribunal militar? Isso também é uma forma de racionalizar os recursos. Se nós queremos racionalizar os recursos, não temos que, em vez de ter um tribunal militar, criar outra modalidade de julgar os militares. E como disse o Liberato, não será uma forma de fugir, porque toda a gente tem medo de julgar os militares. Uma parte é certa, também não queremos fazer o julgamento. Mas então, há recomendações lá de suspensão das pessoas enquanto não se clarificar as coisas. Isso já não é justiça, isso é política, parte política. Porque a parte política não tomou a decisão que vai tomar da parte política. Então, não se fez nada porque simplesmente não querem fazer nada. E não querem fazer nada. E eu, quando digo que não quero fazer nada, é o governo, é a justiça e são também o partido da oposição.
Porque eu vejo o partido da oposição também sentar no relatório CAC, a querer fazer campanha para esse ou aquele ser procurador, em vez de falar da justiça. Quando devemos centrar na justiça, não estamos a querer fazer campanha para esse ou aquele ser procurador, ou para uma coisa ou outra. Quando devemos pensar realmente na justiça no país. Porque aconteceu hoje com aqueles, pode acontecer com outros amanhã. E nós não sabemos se pode ser um de nós que vamos ficar presente. Então, temos que ver para isso. Independente de nós gostarmos ou não daquele, de um ou do outro, temos que ver para a justiça. E simplesmente os nossos responsáveis, o governo, a justiça, não quer fazer o julgamento. Simplesmente é isso. Obrigado, Meyer António. Liberato Muniz, 1 minuto. É uma coisa importante. O Ronaldo acabou por dizer, eu também li num comentário, porque o Gelson Bahia, que é jurista, também o disse, e eu gostaria de deixar isso aqui firme, porque muitas vezes nós somos injustos. Nós temos estado a criticar sempre os tribunais, porque até hoje o caso não resolveu. Mas a verdade é que o relatório do Ministério Público exige que as autoridades políticas de São Tomé e Príncipe pudessem tomar medidas em relação àquilo que aconteceu. E o que é que nós vemos também? Que até hoje toda a gente está a assobiar para o lado. E nós vimos que, como disse o Nelson, que o comandante das Forças Armadas na altura pediu a sua demissão porque disse que foi enganado. Ele assumiu a responsabilidade política. E os outros? Por aquilo que disseram, por aquilo que fizeram e pela sua própria presença. O governo em São Tomé e Príncipe, nem o governo, nem o presidente da República, nem a Assembleia, ou seja, nenhum órgão de soberania em São Tomé e Príncipe ousou tomar uma medida política que era importantíssimo para dar seguimento a esse processo. Então, no meu entender, neste momento, vocês vão me desculpar, todos são culpados. Presidente da República, primeiro-ministro, membro do governo, por aí fora. Porque ninguém quer tomar medida, ninguém quer enfrentar os militares. Eu digo assim. Então, quer dizer que nós estamos nas mãos dos militares em São Tomé e Príncipe. E não pode ser, porque os militares devem se submeter ao poder político. Não se tem que perseguir os militares, não se tem que prejudicar nenhum militar. Mas é preciso que as coisas sejam esclarecidas, porque até mesmo, e o Nelson que foi militar pode dizer isso, até pela disciplina militar, é bom que se saiba exatamente o que aconteceu para que cada um assuma a sua responsabilidade e tenha poder para executar quando tiver que executar. Porque senão, nós estamos a viver num mundo de fingimento atroz. E depois cada um passa a culpa para o outro, o que é totalmente mau, grave para São Tomé e Príncipe. Nós temos que ter coragem de assumir as nossas responsabilidades. E a primeira pessoa que tem que assumir responsabilidade em São Tomé e Príncipe é o mais alto magistrado da nação, presidente da República, onde o Ministério Público exigiu que se tomasse medidas e até hoje ninguém tomou. E depois ficamos aqui por detrás do relatório da SEAC, por detrás dos tribunais, na luta entre juristas e por aí fora, mas o essencial, com a responsabilidade que eles têm no juramento que fizeram na Constituição santomense, eles não são capazes de tomar medida, porque, no meu entender, eu vou repetir, têm medo de enfrentar os militares em São Tomé e Príncipe. E isso não é de hoje, meus amigos. Mas, isto assim, ou nós resolvemos esse problema, ou vamos estar a criar um problema para toda a futura geração em São Tomé e Príncipe, onde todos vão ficar submetidos ao poder militar, o que é muito mau para São Tomé e Príncipe. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer com tarifas a partir de $5.225, equivalente a €204, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais,
Visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.